Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Esse ano Deus está nos dizendo que é tempo de reconstrução. Meu irmão, você que chegou aqui, minha irmã, você que chegou aqui, escute bem. Como voz profética sobre a sua vida hoje, eu quero te dizer, Deus quer que você reconstrua a tua história. Não sei se emocional, não sei se espiritual, não sei se familiar, não sei profissional, financeira, não sei. Mas a verdade é que todos nós sabemos onde precisamos de reconstrução. Para reconstruir não é fácil, é necessário atitudes, coragens, é necessário nos disponibilizar para começarmos uma reconstrução de verdade. Diga assim para o seu irmão: você deseja reconstruir sua vida? Então, vamos olhar para a história de Neemias. Amém. O capítulo 5 de Neemias, nós vamos tratar sobre como vencer, como superar, como resolver os problemas internos. Nas mensagens anteriores, eu falei sobre problemas externos. Neemias teve contra-ataques. Neemias sofreu oposições de estrangeiros, de homens como Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, pessoas que eram contra a reconstrução de Jerusalém. Mas nessa noite o Senhor quer nos dar uma palavra sobre como superar os problemas internos e continuarmos com a reconstrução que o Senhor nos confiou. Todos nós temos problemas externos e problemas internos. Os externos vêm de fora, os internos vêm de dentro, de perto da gente. Diga assim: todos nós temos problemas internos. Sim? Adão, problemas internos. Casamento deu ruim lá no jardim. Caim e Abel, problemas internos. Brigaram os filhos de Adão. Caim matou Abel. Noé, problemas internos. Cã, seu filho mais novo, zombou do pai porque estava bêbado e nu. Problemas internos. Abraão, problemas internos. Com Ismael, Agar, com Ló, seu sobrinho, problemas internos. Isaac, problemas internos. Com Esaú e Jacó, uma luta terrível. Jacó, problemas internos. Seus filhos atribulados, problemáticos. Um estupro. Jacó viu a sua filha Diná, teve que passar por essa situação, a sua filha ser estuprada. Problemas internos. José, problemas internos. Os irmãos armaram o próprio José. Moisés, problemas internos. Arão e Miriam falando mal do irmão, ficou até leprosa, problemas internos. Jesus, problemas internos. João 7,5 diz: e os irmãos dele não acreditavam nele, problemas internos. Agora, como superar os problemas internos dentro da sua casa? Nós tentarmos resolver problemas de fora é muito legal. Tem gente que tem soluções para o mundo, mas não tem soluções para a sua própria vida. Dentro da igreja tem pessoas que têm solução para tudo. Pastor fulano, pastor ciclano, pastor o líder é desse jeito, pastor os diáconos é assim, pastor sua vida é assim. Eu te digo, e você, sua vida é como? Tem pessoas que têm solução para o mundo,
mas não resolvem sua própria vida, problemas internos. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: pare de olhar para fora, olhe para o que está em volta de você, porque Deus tem solução para a sua própria vida. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. O tema da noite é: Neemias, resolva seus problemas internos. Está na hora de você olhar para você, chega de olhar para os outros. Está na hora de você olhar para a sua casa, sua história. Cada um precisa dar conta da sua própria vida. A salvação é individual. Aleluia. Eu quero começar já falando sobre como resolver os problemas internos, junto com Neemias. Primeiro conselho: para resolver seus problemas internos, reconheça que eles existem. Reconheça que os problemas em sua vida existem. Quer ver? Versículo 1 ao versículo 5. Confira comigo, agora vamos para a Bíblia. Diz bem assim: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos. Começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Segundo grupo, versículo 3, outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. Terceiro grupo com problema interno. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Neemias está com a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele tem que tratar o problema externo com Sambalate, Gesem, com Tobias. E ele vai tentando resolver. Mas de repente, no capítulo 5, explode uma bomba. Por fora não, dentro do arraial, dentro do povo de Deus, dentro da própria casa de Neemias, entre os seus irmãos. Agora Neemias tem que lidar com conflitos internos. Aí eu quero ver. Lidar com o problema dos outros, nós somos feras. Fulano vem com problema no casamento, você diz bem assim: olha, para o seu casamento eu resolver assim. Chegar a dançar. E o barraco dele próprio está caindo os pedaços. Olha, menina, eu estou com um problema com meu marido, o que você acha? Você diz: olha, menina, glória a Deus. Assim diz o Senhor: põe a sua casa em ordem. A gente lembra dos versículos para os outros, só não lembra para nós. Nós temos soluções para todo mundo, só não temos as nossas soluções. Tem gente pregando sobre amor, dizendo: ame o teu próximo, e não fala com o pai, não fala com mãe, odiando todo mundo. Tem gente pregando sobre um monte de coisa, mas não vive esse monte de coisa. Enquanto os problemas vêm de fora, é Sambalate, é Gesem, é Tobias, aí diz: é o diabo. Tudo demoniado eles aí. Mas quando o problema vem de dentro, Neemias percebe que dentro da equipe dele, o time dele estava dividido. Tinha problema dentro de casa. Tinha problema dentro de casa, perto dele, aos olhos dele, mas ele não sabia. Mas uma hora os problemas vêm à tona.
E a primeira coisa que eu preciso fazer para resolver problemas internos é reconhecer que eles existem. Não tem como tapar os olhos, fingir que nada está acontecendo. A gente é assim. O pau está quebrando dentro de casa, o que eu faço para esquecer? Vou para a casa do outro. Vou dormir fora. Você volta, o problema continua. O que fazer para resolver os problemas dentro de nossa própria casa? Reconhecer que eles existem. Neemias teve que tomar conta, ter consciência que dentro da sua própria equipe tinha problema. Vou te fazer uma pergunta, eu sei que a sua resposta é não. A sua casa tem problema? Eu estou profetizando que não. Eu falei sobre pessoas que enfrentaram conflitos internos. Eu falei do próprio Senhor Jesus Cristo. Em João 7,5 diz: e os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Escute bem, tem um monte de gente na igreja que não acreditam nos sonhos da própria igreja que congrega. Quer ver? Tudo o que sonhamos, conquistamos. Você está aqui, essa igreja é uma igreja bonita, é uma igreja confortável. Nós investimos na casa de Deus. Tudo que investimos aqui são com dízimos e ofertas dos poucos que investem. O que isso quer dizer? Se eu estou em um lugar que eu me alimento, que eu aprendo, que eu cresço, que eu sou abençoado, se eu estou nesse lugar e não invisto, é por quê? É porque eu não acredito com todo o meu coração no lugar que eu estou. Jesus Cristo estava pregando, ensinando, fazendo milagres. E diz a Bíblia, os irmãos dele não acreditavam nele. Os nossos maiores problemas e dilemas e mazelas vêm de dentro de casa. Porque nós temos expectativas boas para com os de dentro, não com os de fora. Qual ferida machuca mais? A traição de quem não tem nada a ver conosco? Ou a traição de quem está conosco todos os dias? Enquanto o ímpio fala mal da igreja, são ímpios mesmo. Mas quando o crente fala mal da própria igreja, o que dizer? Davi disse: aquele que caminhava comigo, comia na minha mesa, íamos para o culto junto, este me traiu. Porque as feridas machucam quando vem de dentro. Nós precisamos enfrentar, nós precisamos lutar contra os problemas internos. A primeira casa a ser consertada na igreja não é a sua, é a minha. E a primeira casa a ser consertada na igreja é a sua, não do seu irmão. Olhar para nós. Paulo disse: examinai cada um a si mesmo, se realmente estão na fé. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 é a referência. Neemias fica sabendo dos problemas. E os problemas que Neemias agora enfrenta são, diga comigo, internos. Internos. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 7, versículo 5, ele fala bem assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Conflitos externos, temores internos. Escute bem, veja bem. Conheço muita gente que quando chega na igreja fala assim: pastor, ore por mim, porque eu quero ganhar meu pai, ganhar minha mãe para Jesus. Não se assuste. A maioria que chega assim, e a gente começa a orar, ganha o pai, ganha a mãe, ganha a avó, ganha avô, ganha todo mundo para Jesus. Sabe o que eles fazem? Aqueles que trouxeram família saem. Uma vez eu conheci uma moça
Ela disse assim, pastor, ela chegou e disse, pastores, ore por mim, eu quero ganhar minha família toda. Eu quero encher essa igreja com a minha família. Eu falei, amém, glória a Deus, vamos embora. A gente começou a ganhar todo mundo. Pai, mãe, padrasto, avô, avó, tio, tia, foi todo mundo, periquito, papagaio. Os cachorros dela se converteu, tudo era da Monte Sião. Todo mundo. Aí um dia, ela começou a sumir da igreja. E eu falei, ué, por que você está sumida? Eu falei, vem na igreja. A pessoa disse assim, eu nunca mais vou na igreja. Eu falei, por quê? Não, nunca mais vou na igreja, não quero botar o pé naquela igreja mais nunca. Eu falei, meu Deus, e sua família? E essa pessoa foi na minha casa. Chegou lá e falou assim, pastor, sabe por que eu não vou ficar mais na igreja? Porque eu odeio meu pai. Meu pai está na igreja também. E eu falei, ué, você não disse para ganhar a sua família abençoada? Nunca mais pisou o pé na igreja, porque o pai tinha vindo para a igreja também. Precisamos resolver os conflitos internos. Precisamos bater de frente com aquilo que de fato se precisa resolver. Os problemas de dentro são mais perigosos. Em Mateus 7,15, Jesus falou bem assim: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É que eu explico? Às vezes a igreja fica o tempo todo falando assim: os pastores têm pastor falso profeta. Tem mesmo, cuidado. Mas Jesus falou bem assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de ovelhas e não de pastor. Isso quer dizer que a maioria dos falsos profetas não são os líderes, são as ovelhas. Ele disse: ele sai de dentro de vocês vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Tem falso profeta no altar? Tem, mas tem um monte de falso profeta ouvindo a palavra. Por exemplo, pessoas que vêm na igreja, ouvem a palavra, aprendem a palavra, mas vivem falando mal da igreja. É falso profeta. Eu estou na igreja, mas aquela igreja é muito ruim. É falso profeta, vá para uma melhor. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro, internamente, são lobos devoradores. Precisamos resolver os nossos conflitos internos. Por fora eu demonstro um sorriso, é fácil sorrir, mas por dentro só Deus conhece. Como resolver problemas internos? Reconhecendo que eles existem. Neemias reconheceu. Alguns irmãos reclamaram, dizendo: olha, entre nós existem pessoas que estão nos explorando. Os irmãos disseram: entre nós existem pessoas que estão passando fome. E quem está explorando o povo de Deus? Aí eles disseram: os nossos próprios irmãos. Ou seja, quem massacra o próprio povo de Deus? Os próprios irmãos. Aliás, quem vendeu Jesus mesmo? Foi os religiosos ou foi o discípulo chamado Judas? Precisamos resolver os problemas internos. Diga amém. Segundo, como resolver os problemas internos? Buscando a orientação de Deus para resolvê-los. Eu me conscientizo, existem problemas que eu preciso solucionar. Quando eu me conscientizo, segundo passo é: eu preciso buscar em Deus uma forma exata e abençoada para resolvê-los. Nós temos a mania que quando chega o problema, a gente já quer resolver na hora. E a ciência diz que
quando o homem está com raiva, irado, ele não pensa mais, ele não raciocina mais. O cérebro já está todo bagunçado. E é por isso que na hora da raiva saem as piores palavras de nossas bocas. Na hora que a bomba explode, amaldiçoa a filha, amaldiçoa o marido, amaldiçoa a esposa. Na hora que a raiva sobe, e tudo aquilo que poderia ter dito com uma conversa acaba falando na discussão. É por isso, mulher. É por isso, homem. Teria coisa que você teria que resolver, mas a mulher, o homem, na hora da raiva diz: você nunca. Ai, agora eu vou falar tudo que eu estava. Não, a Bíblia diz: seja tardio no falar, pronto para ouvir. Neemias fica sabendo do problema interno, ele vai buscar orientação para resolver. Quer ver? Confira comigo, por favor, o versículo 6 e 7, parte A. Versículo 6 diz: Neemias diz: quando ouvi a reclamação e essas acusações, ele diz: fiquei furioso, fiquei com ódio. Era um homem de Deus. Foi o homem que Deus escolheu para reconstruir os muros. Mas ele disse: na hora que eu soube dos conflitos internos dentro da minha própria casa, entre os meus próprios irmãos, na minha equipe, ele disse: eu fiquei furioso. Pastor, é pecado ficar furioso? Não, a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Todos nós ficamos furiosos e irados. Só não dê prosseguimento à ira, vai te tornar um tolo. Quem está aqui? Neemias disse: eu fiquei furioso. Aí o que ele fez? Fiz uma avaliação de tudo. Fiz uma avaliação de tudo. Agora eu falei sobre conflitos internos. Certamente você começou a pensar nos vários problemas e demandas e mazelas que arrodeiam a sua vida. Filhos feridos com os pais, pais feridos com os filhos, casamentos destroçados sem a falta de perdão, sem a falta de humildade. Você começou a pensar: nossa Deus, eu estou como Neemias, veio à tona aqui muitos problemas na minha casa, entre os meus parentes. O que eu vou fazer? Neemias diz: faça uma avaliação de tudo. Isso é, busque orientação de Deus. Dê tempo para o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Não decida da boca para fora. Não seja levado pelas emoções, mas seja guiado, direcionado pelo Espírito de Deus. O espírito de sabedoria, o espírito de conselho. Busque em Deus uma resposta, busque Deus uma direção. Escute, você que está aqui nessa noite, você tem como vencer esses problemas internos, familiares, na sua casa, no seu trabalho. Não chute o pau da barraca, não jogue a toalha. Deus quer que você faça uma avaliação. Deus quer que você abra o seu coração e Ele vai direcionar você, e você vai agir de forma sábia para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Não tome decisões precipitadas. Não faça um cálculo incoerente da situação. Uma vez conheci uma pessoa que até hoje carrega traumas na família. Sabe por quê? Porque um dia tomou uma decisão precipitada que marcou negativamente toda a posteridade. Uma vez uma mulher se sentindo abusada, se sentindo acuada por um homem que era o seu cunhado. Só que esse cunhado, o esposo da irmã dela,
pescava com o seu marido, os dois pescavam juntos. E nesse dia, ela disse: eu vou contar para o meu marido que você está dando em cima de mim e tudo mais. O marido foi pescar e o cunhado ficou em terra. Quando o marido chegou da pescaria, irmãos, não sei se você sabe o contexto de ser pescador, é sol quente na cabeça o dia todo, mãos calejadas, feridas, é duro. E esse marido chegou da pesca, imagina isso, irmão, muito exausto, cansado, e foi um dia de pesca terrível, como a de Pedro, pegando nada. E quando ele chegou dentro de casa, a primeira coisa que essa mulher falou foi o seguinte: ainda bem que você chegou, porque você vai ter que resolver isso. Você é meu marido, não pode mais acontecer isso. E ele viajando: o que foi? O que eu tenho que fazer? Ela disse: fulano está dando em cima de mim e você não vê. Ele só jogou o balão do lado, a rede do lado. O pescador anda com algo chamado peixeira, irmão. E ele saiu aquela peixeira furioso, foi lá atrás daquele cunhado, e quando chegou, esfaqueou todo. Sabe o que acontece? As duas famílias até hoje existem ódios entre elas. Destruiu a família, destruiu uma geração inteira. Decisões precipitadas, não buscou uma avaliação, uma orientação de Deus. Escute bem, eu quero te dar um conselho, é uma frase minha: nem tudo o que você quer falar em momentos tensos precisa falar. Eu posso repetir para você: em momentos calorosos, difíceis, discussões, nem tudo o que você quer falar precisa falar. Quando você está nervoso, você fala o que dá na telha, e é aí que destrói tudo. Porque o diabo usa as suas palavras para te autodestruir. A Bíblia diz que vivemos pelo que falamos, pela boca vivemos e pela boca morremos. Neemias ouve os problemas e ele diz: eu fiquei furioso, mas eu não agi na fúria. Eu parei e avaliei toda a situação. Assim diz o Senhor para você nessa noite: avalie os conflitos da sua vida. Será que vale a pena acabar com o seu casamento por causa de um probleminha? Será que vale a pena largar a sua família porque o seu marido deixa a toalha em cima da cama molhada? Será que vale a pena largar a sua esposa porque ela deixou de fazer o arroz que você queria? Será que vale a pena abandonar a sua família porque vocês tiveram discussões tolas? Avalie a situação, busque a presença de Deus, busque a presença do Espírito Santo e deixe Ele direcionar você. Aleluia. Aleluia. Busque orientação. Por quê, pastor? Porque Deus nos chama para solucionar problemas. Quero dar um exemplo só. José tinha problema dentro de casa, ele solucionava para o pai. José foi vendido pelos irmãos, escravo de Potifar, ele solucionou os problemas de Potifar. José foi caluniado pela mulher de Potifar, a endemoniada gadarena. Ele foi para a cadeia. Sabe o que José fez? Ele solucionou os problemas da cadeia. O chefe da prisão deu todas as chaves da cadeia para José, porque ele resolvia problema. Continue resolvendo problemas pequenos, porque Deus vai te usar para resolver problemas maiores. Passa um tempo, José está na cadeia, esquecido, e aparece um dos maiores problemas no Egito. 7 anos de vacas magras. Vem seca, vem problema. Quem é o homem que vai resolver o maior problema do Egito? José, aquele que aprendeu a resolver problemas menores. Nós fomos chamados para solucionar problemas. Todo problema que você resolve é uma porta que lhe é aberta nos céus. Por trás de cada problema resolvido existe uma bênção de Deus para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus.
Terceiro, como resolver problemas internos. Aplique as verdades que Deus te deu. Aplique as verdades que Deus te deu. Busque orientações de Deus e agora aplique as verdades que Deus te deu. Não vamos conseguir resolver problema se nós não aplicarmos as verdades. Meu problema é ira. Qual a verdade que pode transformar? Mansidão. Para resolver problemas internos, aplique as verdades de Deus. Aplique as verdades de Deus nas pessoas que precisam delas, sim. Vamos lá. Versículo 7 ao 13. Quando Neemias busca a orientação de Deus, a partir do versículo 7 diz assim, olha: fiz uma avaliação de tudo, então, o que ele fez? Repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Versículo 9. Neemias continua aplicando as verdades de Deus. Por isso, prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas. E também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eles responderam. Neemias aplica as verdades de Deus. E sabe o que os envolvidos fazem? Versículo 12. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Neemias ouve de Deus uma direção e começa a aplicar as verdades, começa a ensinar as verdades, porque como venceremos as mentiras do mundo? Através das verdades de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só assim conseguiremos resolver os problemas internos, aplicando as verdades de Deus. Agora presta atenção. Neemias aplicou as verdades de Deus sobre o povo, sobre os envolvidos. Mas não basta. Não, pastor, não basta. Quando nós sabemos da verdade e ensinamos somente os outros, isso quer dizer, sabe o quê? Quer dizer que eu sou um hipócrita. Sabemos o que é a verdade, falamos a verdade para os outros, mas não vivemos ela. Neemias é o tipo de líder que ensina, mas antes pratica. Ele aplica a verdade sobre o povo, mas não deixa de aplicar no seu próprio coração. É isto que Deus está nos chamando. Ser crente não é falar de Cristo somente, é viver Cristo. Não é falar de amor, é viver o amor. Não é falar de perdão, é viver perdão. Ser crente não é falar de Deus. Ser crente é viver a vida que Deus tem para nós. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Neemias aplica a verdade de Deus em sua própria vida. Confira comigo, versículo 14 em diante. Diz bem assim: além disso, olha o que ele diz: desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá,
até o 32º ano do seu reinado, ou seja, durante 12 anos. Nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Neemias disse para o povo: vocês precisam temer a Deus. Ele continua: porque eu também temo a Deus. Eu não agi como os outros políticos, Neemias diz, que exploravam o povo. Neemias diz: eu tinha direitos, mas eu não quis, para não ser um peso para o povo. Examinai cada um a si mesmo. Aleluia. E ele diz: mas por temer a Deus não agi dessa maneira, ao contrário, eu mesmo, olha o que Neemias fez, eu mesmo dediquei ao trabalho neste muro. Eu também trabalhei. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Neemias diz: eu tenho recurso, eu sou o governador, mas eu não simplesmente mandei fazer, eu trabalhei com o povo. Não é simplesmente falar para as pessoas, é mostrar às pessoas como se faz. Isso é evangelho. Evangelho não é simplesmente palavras. Evangelho é palavras com atitudes. Versículo 17, estou concluindo. Neemias disse: além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Agora perceba o que Neemias investia na vida do povo. Ele diz: todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves. E a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Não é aplicar lá em outros, é aplicar também em mim. Neemias, ele estava combatendo a opressão dentro dos próprios irmãos. O ataque aqui agora era de dentro. Irmãos mais ricos estavam explorando os irmãos mais pobres. Não tinha aquela música onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre? E o ditado todo mundo já conhece, é que o de cima sobe. Parece brincadeira, mas é uma verdade nesse mundo de injustiça. Neemias disse: eu sou rico, mas não sou como os outros ricos. E eu fui olhar o investimento de Neemias e estou terminando minha palavra. Na Bíblia Dake, ela fez um levantamento sobre valores, recursos financeiros que Neemias investiu na vida das pessoas que não tinham condições. Logicamente que os valores que eu vou passar estão defasados, porque a Bíblia Dake tem um pouco de tempo. Hoje, o boi, a ovelha, muito mais caro. Mas presta atenção. A Bíblia diz que Neemias todos os dias ele sacrificava um boi e 6 ovelhas, e não relata a quantidade de vinho e nem relata a quantidade de aves. Mas se ele investia na mesa comida para os pobres, um boi e 6 ovelhas por dia, a Bíblia Dake levantou o seguinte: um boi, na época desse levantamento, custava aqui R$ 1.634.
Agora está mais de R$2.000 um boi. Mas, trazendo para os nossos dias, tá? Uma ovelha, R$113. Eram 6 ovelhas por dia. 678. Então, por dia, Neemias investia R$2.312 por dia, fora vinhos e aves. No ano, Neemias investia R$843.880 por ano. Ele governou 12 anos seguidos. Em 12 anos, Neemias investiu R$10.126.560. Só uma pergunta: quanto você investe na vida das pessoas? Será que eu estou investindo muito? Eu falei sobre ir para a Bahia fazer missões. 280, alguém pensou, tá caro demais. Tá caro 280 para a gente ir lá na Bahia servir os mais pobres que nós. Será que nós, como família de Deus, somos mais pobres que os ímpios? Depende. Sou baiano do interior da Bahia. Tem casa lá que é muito pior que a sua. Mas se você entrar, eles te dão de tudo. Porque a nobreza não está em ter dinheiro. Às vezes não é a pobreza que é o seu maior inimigo, é a sua mentalidade. Neemias aplicou as verdades no seu próprio coração. É assim que eu posso reconstruir a minha vida. É assim que você pode reconstruir sua vida, aplicando as verdades de Deus primeiro em você, depois nas pessoas. Não tem quando a gente aponta assim, dizendo assim, ó, você precisa melhorar. Você já sabe, né? 1 dedo para você e 3 para mim. Eu preciso melhorar. Eu preciso reconstruir minha vida. Eu preciso solucionar os problemas internos para a glória de Deus em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, mais forte. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Amém! Neemias faz uma oração no versículo 19. Ele sabe que ele investiu muito. São 10 milhões. É muito mais de 10 milhões. Foi muito mais de 10 milhões. Foi muito mais. Não contou o vinho, não contou as aves, não contou essas coisas. Mas Neemias fala bem assim no versículo 19. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Neemias, ele age como homem de Deus, ele serve, ele põe o joelho no chão e fala bem assim: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por este povo. Quando você servir alguém, somos chamados para servir. Põe o joelho no chão e fala bem assim: lembra-te de mim, meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Amém. E amém. E amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão.